Gente, boa tarde, tudo bom? Obrigado pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho do eMemory. Primeiro eu preciso agradecer aos patrocinadores, tá? Sem ele acho que isso aqui não seria possível, tá? Como ela falou, eu sou DBA, sou especialista em banco de dados, SQL Server, atualmente responsável pelo banco de dados da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tá? Onde temos lá todas as notas, todo o currículo de vocês relacionado a escolas, agora até a faculdade, a gente toma conta lá, tá? Temos pelo menos aí, brincando aí, mais ou menos 10 anos de informações de vocês, algumas bases de dados com 20 teras de informações, tá? Só um pouquinho do ambiente que eu vou estar demonstrando para vocês, tá? Já trabalhei no Bradesco como DBA especialista, trabalhei no Itaú também como sênior em banco de dados, tá? Trabalhei aqui na T-Systems, aqui em São Bernardo do Campo. Já fui palestrante no TDC, SQL Sart e tudo mais, na área de banco de dados. Tá? Por que eu estou falando um pouquinho de processamento em disco e memória e tudo mais? Acho que a maioria aqui deve ser desenvolvedor, creio eu, e briga muito com DBA. Eu tomo muita porrada lá de desenvolvedor, bastante. Desenvolvedor, mas eu tenho que rodar esse cara aqui em 30 segundos. Aí você fala pro cara, não dá. Vem o desenvolvedor e a gente fica brigando. Não é bem assim, tem que chegar num consenso, tá? Eu falei um pouquinho no meu ambiente, eu tenho base de 20 teras, tenho backup de 30 teras, ou seja, o volume é muito alto. Eu tenho carga de dados sendo realizada de forma diária, tá? De 1 milhão, 2 milhões de registros. Eu tenho parte de machine learning no meu ambiente. Hoje o meu ambiente ele é 100% no Azure. O meu timeout de aplicação é 30 segundos. Ponto. Independente se o cara vai tirar um relatório de um registro ou se ele vai gerar um relatório de 10 milhões de registros. É 30 segundos. Acabou. Fim. Não tem conversa. Isso já vem desde antes de eu entrar lá. Então, como especialista em banco de dados, eu tenho que fazer o quê? Dar ferramentas para os desenvolvedores, carregar esse dado, exibir essa informação. Então, existem algumas features dentro do SQL Server, que eu vou falar especificamente, hoje de uma delas, que é o processamento em memória e em disco, e mostrar a diferença entre elas, principalmente para os desenvolvedores. Porque muitas vezes eles não conseguem enxergar que, tem diferença eu carregar a memória? Por que eu não carrego tudo em disco? Tá? Eu vou falar um pouquinho do processamento em disco do SQL Server. O que acontece no processamento em disco? Independente de se é uma carga de dados ou um select, independente do que for, eu vou exibir uma informação. O que acontece? Toda vez que eu vou carregar uma informação de um select, de um resultado de um select que eu faço no banco, ele vai jogar num banco chamado TempDB. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar desse cara, tá? Ele é um banco à parte para tabelas temporárias. Só tabela temporária? Não. Aí começa a briga. Porque o desenvolvedor ele não entende muito dessa estrutura de armazenamento do SQL Server. Tá? Mas todo meu select vai para o TempDB? Não. Aí depende da volumetria. Tá? Então, o TempDB ele serve para quê? Primeiramente, para uma tabela temporária, que é o que muitas vezes você fala com uma cerquilha, ou uma temporária global. Qualquer variável no SQL Server vai para o TempDB. Então, se o DBA não estrutura TempDB corretamente, aí tem razão de vocês bater nele. Tá? Tanto que existe documentações que falam assim, a TempDB tem que estar num disco separado do disco de dados. Lei, tem que estar. Então, muitas vezes, o próprio DBA não consegue enxergar a estrutura do TempDB. Ele tem que estar num disco separado, existe um tempo de leitura dele, até o tipo de disco na infraestrutura interfere. Se é um disco do tipo SSD, se é um tipo standard, se é um HD normal. Eu já vi TempDB no HD externo, eu já vi backup em HD externo. Backup em USB, o cara pluga um USB lá, tá fazendo backup. Eu já vi de tudo. Já vi até backup em TXT, mas aí segue. Tá? Existem algumas tabelas internas do próprio SQL Server que também ficam no TempDB. Tá? A TempDB, se ela corromper, não tem banco de dados. Para subir ela, é complicado. Aí vai trabalhar no DBA. Então, o sistema está lento. Muitas vezes não é nem o select do desenvolvedor que está errado, nem a tela do desenvolvedor que está errado. E sim, uma simples base que está lá. Tá? Aí eu tenho uma continha de padaria para TempDB. Isso aqui é só para mostrar a infraestrutura para vocês, tá? Pra vocês conhecerem um pouquinho da infraestrutura do processamento em disco. Tá? Então o que eu tenho? Eu tenho que analisar o que eu tenho de infraestrutura hoje na minha máquina. Quantos core eu tenho? O licenciamento do SQL Server ele é por core. Eu sei que ele é caro para algumas empresas. Tá? Então eu tenho uma continha simples, independente do meu core, eu tenho minha quantidade de
arquivo de TempDB. Interfere? Muito. Se eu tenho, de repente, 32 cores na minha máquina, hoje eu tenho isso, eu tenho uma máquina hoje rodando com isso, eu vou demonstrar para vocês, inclusive, lá na frente, e tiver 2 arquivos de TempDB, eu vou gargalar o ambiente como um todo. Eu tenho hoje no meu ambiente 192 bases, meu ambiente de produção. São 192 bases de uma instância. Então, se eu não tiver o TempDB configurado corretamente, eu vou parar, se não me engano, são 38 aplicações que eu tenho rodando lá dentro. É configuração de nota, é histórico escolar, é o professor lançando nota, o professor agora faz curso online. Então, tudo isso são sistemas que estão dentro da minha base de produção. Eu tenho hoje, se não me engano, acho que eu tinha, na média simultânea, 400 conexões por segundo no meu ambiente. 400 requisições, desculpa, 400 requisições por segundo no meu ambiente. Se eu não tiver uma boa estrutura, eu vou parar essas 400 conexões. Paro todo mundo. Eu consigo parar, aconteceu um tempo atrás, eu consegui parar todo o ambiente da Secretaria de Educação. Todo mundo. Tá? Por quê? A TempDB estava mal configurada, eu simplesmente parei 27 mil escolas, 3.500 professores, são não sei quantos milhões de alunos aí do estado inteiro. Só uma pessoa conseguia logar no meu sistema inteiro, do estado. Então o professor que logava, só ele ficava na sessão. Eu estou falando em nível de estado, né? São 27 mil escolas que eu tenho hoje ativa. Só um logava. Um professor de uma escola logava por vez. Porque esse cara estava mal configurado. Tá? Então tem esse problema. Aí eu tenho alguns termos técnicos que eu só vou passar rápido aqui. Tá? São termos que como DBA eu tenho que conhecer. Tá? Que é o gap, que é o shared global. Não vou nem citar. Não vai compensar. E aqui é a minha estrutura que eu tenho hoje. Tá? Hoje eu tenho os meus 8, que nem eu falei, eu tenho 32 cores no meu de CPU. São 32 cores de CPU e tem 448 GB de RAM na minha máquina de produção, em uma máquina. Tá? Então, se eu não tiver toda essa paginação, eu vou gargalar todo o meu ambiente. Então, meu tamanho 30 segundos, vai tirar um relatório? Não vai conseguir tirar. O cara vai lançar uma nota? Não vai conseguir lançar. Qual o custo disso no final? Se o professor não lança nota, não aprova o aluno e vai gargalando toda a fila que eu tenho, só de nota, tá? Vai gargalando toda a fila que eu tenho de processos no meio. Se não aprova o aluno, aquele aluno vai ter rematriculado em que ano? Vai passar de ano? Não vai passar de ano? Então eu tenho fechamentos mensais. Eu tenho, por exemplo, uma merenda de escola. Todo dia sai um caminhãozinho de merenda para entregar merenda naquela escola. Se eu tenho um gargalo de emissão de nota fiscal em cima do meu ambiente, a merenda chega atrasado na escola, não tem merenda para o aluno e a gente sai na Globo. Vai sair na Folha que não tem merenda, tudo mais. Por quê? Porque simplesmente uma tela travou. E existe uma cadeia de processos. Eu tenho uma outra cadeia de processos que é com relação a relatório de ocorrências estudantis. O aluno responde um processo judicial, por exemplo, e o juiz precisa emitir aquele relatório na hora. Se ele não emitir, como é que fica o parecer daquele aluno? Não emite. Então, a gente judicialmente, inclusive, a gente responde por timeout de ambiente. Então, é bem complexo o negócio. Tá? Aí eu tenho alguns exemplos. Hoje, cada TempDB meu tem mais ou menos 13 GB. Uma conta que nós também fizemos junto com o time da Microsoft para chegar nesses números. Não são aleatórios. São contas que nós fizemos junto com eles. Tá? Então, aqui nós temos os 9 arquivos, né? Um é de log, 8 de dados. Tá? E cada um tem que estar igualzinho. Tá? Isso aqui o DBA ele tem que saber. E na verdade o DBA tem que passar essas informações para vocês de modo claro. Por que eu tenho 9? Por que eu tenho 8? Por que eu tenho que ter gargalo? Porque não é simplesmente chegar no desenvolvedor e falar assim, tá lento o sistema, arruma a tela aí. Ó, seu select tá errado, faz aí. Não é assim, tem que explicar o porquê. O desenvolvedor não sabe, por exemplo, que uma tabela temporária eu consigo carregar ela em memória, que eu vou mostrar aqui para vocês. E que é muito mais rápido do que um disco. Tá. O que é o in-memory? O in-memory ele existe desde o SQL 2014. Por que ele foi surgindo? Vocês viram na palestra da Carla que a primeira linguagem de Machine Learning lá em cima é o SQL. Não é só o SQL Server, tá? É uma linguagem SQL que é uma linguagem para banco de dados relacional. Então o que aconteceu? Hoje em dia eu tenho muita volumetria de informações. Que nem eu falei, eu tenho uma base de 20 tera. Pô, legal, tá. O que eu faço com tudo isso de informação? A maioria das pessoas não sabem. Como eu trabalho para o governo, a cada 4 anos troca-se o governo. A cada 4 anos são pedidos diferentes, solicitações diferentes que chega pra gente. Hoje eu quero saber quantos alunos estão na 8ª série ativos. Agora eu quero da 7ª série. Agora eu quero da 7ª série daqui de Santo André. Não, agora eu quero da 7ª série de Santo André do bairro X.
Agora eu quero saber dessa escola. É esse tipo de pedido que vem. Então, se eu não tenho uma consulta muito rápida, o meu coordenador que está do lado do secretário não consegue passar para ele. E geralmente, quando o secretário pede, é porque ele vai dar uma entrevista ou porque ele vai falar para algum jornal, alguma coisa, então ele precisa ter essa informação rápida. E com o volume de informações eu não consigo. Então, pensando nisso, não só a Microsoft como outros bancos também, resolveram subir bases em memória, que é muito mais rápido. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho primeiro, está disponível desde a SQL 2014, uma consulta normal em uma base que está em disco demora milissegundos. Ah, mas é rápido. Mas uma consulta em memória é microsegundos. Tá? Então uma consulta, por exemplo, eu tenho um exemplo de consulta que eu vou passar aqui no final. Uma consulta de 100 mil registros que demora-se 2, 3 segundos, em memória é milissegundos. Tá? Existe essa diferença. Só que tem uns prós e contras. O que acontece numa memória quando você desliga a máquina? É memória flash, desliguei a máquina. Se eu desliguei a máquina, eu perco a memória. É a mesma coisa do banco. Se eu joguei uma tabela em memória e eu desliguei minha máquina, como é que ele vai subir aquela tabela de memória de volta? No meio de uma consulta. Aí existe toda uma configuração que a gente consegue fazer isso. Tá? Então o que eu tenho na minha memória? Muda toda a estrutura que eu tenho de banco de dados. Já começa por aí. Eu tenho no TempDB, todos esses meus arquivos, se vocês notarem aqui, eu tenho uma unidade chamada D2 pontos. Memória não tem unidade. Então já começa a mudar a minha estrutura aí. Quando eu crio uma base em memória, eu não tenho unidade física. Já começa aí. Se eu não tenho unidade física, vai para onde? Fica no buffer de memória. Vamos passar um pouquinho para frente. Cadê? Fica aqui. Essa é a minha estrutura de aplicação fazendo em disco. Toda vez que eu consulto a minha aplicação consulta, ela sempre vai para disco. Sempre. Isso é um banco normal, Oracle, SQL, MySQL, MariaDB que tem agora, por aí vai. É tudo assim. Fiz a consulta, responde para o disco e tudo mais. Quando eu jogo uma consulta para a memória, para a aplicação é transparente. Não vai mudar nada para a aplicação, seja o mesmo select que você faz para gerar em tela, o mesmo select que você faz para gerar um relatório, ele vai continuar fazendo. O objeto é o mesmo, o objeto é único. Porém, eu sempre vou consultar nesse blocozinho que é a memória. O que acontece com o SQL Server em si na memória? Ele sempre aloca, para quem trabalha um pouco com infra, sabe? Sempre aloca aquele range de memória e fica. Não é dinâmico, como é no MySQL, por exemplo. Ele sempre aloca. Por que ele aloca tudo aquilo? Dentro da memória do SQL Server, ele vai colocar variáveis, ele vai colocar uma configuração do SQL Server, vai colocar collation, algumas trace flags que a gente fala, ou seja, algumas configurações básicas do SQL Server, vai para a memória. Por isso que fica alocado aquele montão. Geralmente é conta 80-20. 80 para o SQL, 20 para o SO. Para quem trabalha com infra é horrível, porque sempre vê a memória topada. Não consegue mensurar quanto está sendo utilizado. Dá para mensurar? Dá. Vou falar com o DBA, ele joga duas sintaxes ali que você consegue ver quanto realmente de memória está sendo utilizado. Quando eu estou jogando banco em memória, eu estou ocupando um pedacinho da minha memória alocada por SQL Server para o meu dado. Posso jogar todo o meu dado para a memória? Não. Imagina que nem eu comentei, eu tenho uma base de dados de 20 tera. Se eu jogar 20 tera na memória, eu tenho que ter 20 tera de memória. Se eu jogar 1 GB, eu tenho que ter pelo menos 1 GB de memória RAM. Essa conta tem que ser feita. E aquele mesmo esquema. Joguei 1 GB, minha máquina crashou. Ele vai querer subir 1 GB para a memória. E isso leva um tempo. Tem tempo de downtime? Quanto crítico é a sua aplicação? Não dá para a gente mensurar isso. Vai depender de aplicação para aplicação. Hoje na Secretaria de Educação eu não tenho downtime. Minha SLA é 99.9. Às vezes a gente recebe na ferramenta de trabalho WhatsApp, né? O sistema está lento. Aí você vai olhar, o CPU está 100% do banco, eu tenho 400 filas de processo e eu tenho que resolver. A mesma coisa da aplicação. Então, você imagina, eu trabalhei no Itaú. Itaú também tem essa mesma transação aqui. Você imagina você vai passar seu cartão e demora. Aquele tempo, a gente paga-se multa por aquele tempo de downtime. Tá? Então, essa estrutura que tem que ser montada, ela tem que ser muito, muito bem pensada. Tá? No caso da Secretaria de Educação, eu tenho só uma tabela assim, que está em memória. Não consegui colocar as outras justamente por causa desse tempo de downtime. Algumas cargas que nós fazemos no ambiente de homologação. Hoje nós temos 3 ambientes, bem menor, para poder testar esse cara aqui. Justamente nós estamos no teste de crash. Ah, legal, vou desligar. Estou fazendo uma carga de 10 milhões de registros, é uma carga básica nossa lá. Vou desligar a máquina. Crashou. Como é que fica se crashar? Eu não subo o serviço. Se eu não subo o serviço, eu não tenho máquina, não tenho sistema.
eu paro a Secretaria toda da Educação do Estado. Tá? E não posso parar. Tá? Uma outra coisinha rápida é o seguinte, existe o in-memory para SQL Server antes das versões de 2014, tá? Mas o que acontece? Eu não tenho um grande ganho com relação a esse cara, porque eu sou obrigado a subir mais máquina, mais de memória do que disco, tá? Então não é muito utilizado até a versão 2014. Em 2014 foi feito todo um boom para processamento de grande escala, tá? Então eu tenho o in-memory, eu tenho o Column Store, eu tenho algumas outras features que é relacionada à performance, justamente pela grande volumetria de dados. Tá? Um exemplo prático agora, por exemplo, fiz é que aqui não tem, porque também a internet é ruim, eu vou demonstrar para vocês uma leitura, um exemplo real. Coloca o fogo no parquinho, porque o DBA adora isso. O que acontece? Eu fiz um exemplo de carga de dados num ambiente simples. Um ambiente de uma máquina Windows Server, 8 CPUs, 32 GB de RAM, e num disco standard. Carga de dados simples, tá? O que eu tenho na minha carga de dados simples? Eu fiz um select, foi 100 mil registros, tá? Um Excelzinho, 100 mil registros, uma carga de dados, um select no final. Baseado no meu disco, demorou todo esse aqui de tempo, ó. 2.438 milissegundos, tá? Quando eu joguei esse cara particionando entre disco e memória, ou seja, metade da minha tabela em disco e metade de memória, eu diminui um pouquinho. Quando eu joguei só para memória, 499 milissegundos. É muito mais rápido. Isso para o standard. Tá? Como eu falei, toda a minha máquina está no Azure. Tá 100% Azure, ou seja, eu não tenho... eu tenho disco local lá, mas eu não consigo ver ele. Não é que nem você entrar no data center e ver a máquina. A minha máquina está no leste dos Estados Unidos, sabe-se lá onde. Pode estar na casa de um fazendeiro lá que eu não vou saber. Né? Então, eu não consigo saber onde ela está, então as únicas configurações que eu tenho é esse cara aqui. Agora eu fiz o mesmo teste na minha máquina de produção. Tá? Então na minha máquina de produção eu tenho 32 vCPUs, 448 GB de RAM. Tá? Eu fiz um teste numa máquina, num disco de 1 TB, onde está no maior disco, tá? SSD Premium. Tá? Mesmo select, o mesmo cenário. Tá? Demorou um pouquinho mais com relação ao disco, mas com relação à memória diminuiu drasticamente. Por quê? Eu tenho mais memória disponível. Tá? Ainda tem que fazer essa continha aqui ainda. Tá? Por isso que muitas vezes eu tinha um chefe que falava, se funciona em homologação rápido, em produção vai voando. Essa conta a gente também faz aqui quando a gente está fazendo carga de dados. Inclusive isso aqui funciona muito bem para um select. Esse select aqui foi de 100 mil registros. Existe um select que traz 10 milhões de registros, relatórios. Tem relatórios de 10 milhões de linhas. Relatórios de 1 milhão de linhas. Sou obrigado a tirar. Não em 30 segundos, que muitas vezes cai pra gente lá para poder tirar no SQL Server. Aí sou obrigado a utilizar o in-memory muitas vezes. Sou obrigado a utilizar outras features de performance. Tá? De novo, secretário tá do lado do secretário, quer tudo pro secretário lá. A gente acha que tá engraçado. Tudo é pro chefe. O chefe tá lá e o chefe quer. Se é válido ou não, a gente não sabe. Mas a gente é obrigado a tirar nesse tempo mínimo aqui. Tá? Agora, disco muda muito? Muda. Aqui eu fiz um teste com 4 TB de disco, porém SSD. O que muda de um SSD para Premium? Além da velocidade, preço. No Azure, tudo me é permitido. Eu posso subir uma máquina com 1 TB de RAM. Você vai pagar por esse 1 TB de RAM. Tá? E baseado no licenciamento do SQL Server, o SQL Server é baseado no licenciamento dele em vCPUs. Você paga um valor X por CPU. Ou seja, tem uma máquina aqui que vai me custar, por exemplo, tem de 8 vCPUs, essa aqui vai custar 4 vezes mais, porque ela tem 32 vCPUs. Então tem que tomar também cuidado com esse custo quando eu estou falando com relação a features de performance e features na nuvem. Tá? Nuvem tem essa, bandeira 2 é o taxímetro ligado ali e vai contando. Tá? E você vai pagando por isso. Tá? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Perguntar, qualquer coisa de banco, vamos lá. Lá no fundo. Mano, dá pra levar o microfone lá pra ele? Você consegue levar lá no fundo? Vamos tirando as dúvidas agora. Antes de seguir aqui. Só tem um aqui. Tem um aqui. Cadê o dente? Lá no fundo lá. Tem mais um aqui na frente. Desenvolvedor, tenho medo de apanhar aqui. Eu sou DBA, socorro. Vamos olhar aqui, aproveitar, né, que a gente tá fazendo exercício. Vou esquentar. Pega leve, gente, por favor.
Primeiro, parabéns pela palestra, está muito legal. Obrigado. Fala seu nome para mim, por favor. Evandro, Beleza, Evandro. eu queria saber, eu sou até um pouco leigo em banco especificamente, Manda. eu sou muito curioso. Beleza. Mas eu queria saber, você falou de consultas que retornam 100 mil registros. Sim. 100 mil registros. Uhum. Mas isso é realmente o gargalo, é a quantidade de linhas que retorna no banco, ou o gargalo é o tamanho do banco que você está consultando, sabe? Então, quando a gente fala de gargalo, o DBA tem que analisar duas coisas. Primeiro, o tipo de dado que está sendo retornado e muitas vezes a condição que tem lá, que é o where. Isso, cara, conta muito. Porque muitas vezes você está passando um tipo de campo texto lá em cima no where, CPF, é clássico. CPF geralmente é tipo texto porque começa com 0. Mas, ou seja, o meu campo é texto, mas lá em cima você está passando o campo inteiro. O próprio SQL, o que ele vai fazer? Uma conversão. A gente fala conversão implícita. Ele vai querer converter aquele tipo inteiro para texto. Isso vai pesar. Então, quando a gente vai falar um pouco mais de performance, não é só a quantidade de registros. Interfere? Interfere. Mas interfere também o seu tipo de dado. Tá? Isso também conta bastante. Eu brigo muito que quando eu vejo uma CPU, por exemplo, acima de 70% num ambiente desse tamanho, é sintaxe mal escrita. Aí eu vou olhar a sintaxe, eu vejo lá o meu campo como varchar e o tipo de dado que ele está passando é nvarchar. É o clássico lá na Secretaria de Educação que eu passo. Aí você vai analisar só o peso daquela consulta, cada consulta que leve aí 0,5% de CPU. Só que eu tenho 5 mil processos desse. Só fazer 0,5% vezes 5 mil. Minha CPU topa. Tá? Então, volumetria também conta. O particionamento da TempDB também conta. O particionamento das minhas tabelas, da minha base também conta. Mas tem que ver primeiro com o desenvolvedor como é que ele está passando esse tipo de dado. Mas o DBA, como DBA, ele consegue pegar isso. Olha, você está passando tipo de dado inteiro, mas no banco é texto. O que você quer, inteiro ou texto? A gente tem que sempre estar... Por isso que eu falo, desenvolvedor e DBA tem que andar junto. Não ter essa briga que sempre teve, sempre passei. Eu tomei muita porrada de desenvolvedor. Ainda tomo ainda. Mas a gente tem que sempre andar junto. Muitas vezes você tem realmente um tipo... Criou-se uma estrutura com tipo inteiro e meu campo é texto. De repente, compensar mais eu mudar para o tipo inteiro. Ou vice-versa. A tabela tem 100 milhões de linhas, eu não consigo alterar nesse momento a quente, ela para inteiro. De repente você consegue fazer um deploy para poder subir isso. Tá? Próximo. Tinha um ali aqui. Tem um A. De brincadeira, né? Eu tava bem habituado a trabalhar mesmo. Claro que é. Vamos lá. Então, Exercício. Sábado. Vamos lá. É para aumentar a fome. Eu já tô com fome. Vamos esquentar, vamos aproveitar. Mas eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então frio esse frio aqui é... Você tá no verão aqui então, né? Tudo bom? Tudo bom? Seu nome, por favor. Caleb. Seguinte, por default, quando você instala o SQL Server, instala lá no TempDB um log file e um data file. Isso. Quando a gente deve saber que tem que escalar isso? Porque se está crescendo demais, começa a ter aqueles problemas de GAN, SGAN. Né? Isso, exatamente. Em que momentos a gente tem que, se a gente sabe, ó, tem que subir... Primeiro por essa continha de padaria. Tá? A primeira coisa é assim, tá? Quantos core você tem na sua máquina? Depende da sua máquina local, de repente. Você consegue fazer isso aqui. E a segunda coisa é você, pelo menos, de acordo com a volumetria do que você tem na sua base, por exemplo, eu consegui chegar a 13 GB. Opa, volta. Eu consegui chegar a 13 GB. Geralmente eu começo ele com 5 GB se eu tiver espaço em disco. Tá? Aqui eu consigo ver, por exemplo, todo o select que eu estou passando aqui, inclusive o teste de... O testezinho de leitura em disco e memória, eu vou depois colocar no meu LinkedIn, tá? Eu vou disponibilizar para vocês a apresentação e todo o script que eu estou utilizando, tá? Inclusive aqui você consegue ter, nesse cara aqui, qual o tamanho médio que você consegue deixar no TempDB. Então não é achismo, é que eu falo, a gente trabalha com exatas, é 0, 1. Existe um cálculo que é feito em cima desse select aqui, em cima dos seus dados, para ver realmente o tamanho que você tem da TempDB. E não só da TempDB, mas também fazer uma análise em cima do seu dado, do seu banco. Porque o banco, muitas vezes você coloca lá, existe, que nem você falou, o pessoal vai lá no SQL Server, next finish. Instalei o SQL, funcionando. Mas não vê como é que está o crescimento da base. Está em mega? Está em percentual? Tem lá quando você coloca, dá o botão de propriedades, você vê o tipo de crescimento do arquivo de dados. Eu já peguei casos que estava percentual. Bacana, minha base tem 100 mega, a cada 10%, bacaninha. E base de 20 tera para crescer 10%? Qual o tempo que ela vai demorar para crescer? Eu tenho um disco para isso, porque assim, ele vai alocar 10% daquele espaço. Uma base de 5 tera, vou levantando, uma base de 5 tera, vai crescer 10%. Eu tenho um disco para aquilo? Tem storage para aquilo? Não tenho. Ele vai tentar crescer, não conseguiu, ele vai dar rollback. E nisso, sua máquina ficou lock. O sistema está fora.
Você vai poder ter esse tempo de downtime ou não? Tem que pensar tudo isso aí. Próxima? Mais ninguém? Mais um. Lá no fundo, ó. Aonde? Lá no fundo, ó. Ah, pode vir aqui. Ah! Brincadeira, brincadeira. Ou ele vai mesmo. Vai não, fica aí. Eu tô brincando. Oi, meu nome é Marcos. Ô, Marcos, tudo bom? Gostando muito da apresentação. Beleza. E o que vocês têm de ferramentas para você fazer essa análise proativa? Eu tenho aqui muitas queries que estão com esse problema de conversão de baixar para baixar, ou algumas queries que estão muito... Porque normalmente o que acontece é uma query enorme, está rodando há 30 minutos e aí que a gente vai correr atrás. Vocês têm alguma coisa Não. mais proativa? Eu tenho a Daniele que trabalha comigo. Ela tá... coitada, sofre ali comigo, tá? A gente tem algumas sintaxes como DBA que a gente consegue monitorar. Uma delas é SP_whois active, é uma que você consegue pegar. Aí eu tenho uma procedure de 10 mil linhas, tá? Qual ponto daquela proc está me gargalando? Você consegue chegar no ponto da procedure ou no ponto da sintaxe que está te gargalando, tá? É um exemplo. Tem uns Zabbix, você consegue monitorar também. Tem uma que é SP Blitz, que foi o Brent Ozar, master de banco de dados aí também que consegue fazer. Tá? E algumas jobs que a gente coloca para monitorar o ambiente. Mas a primeira coisa que a gente roda, ó, CPU está em 70, SP_whois active. A gente roda esse cara e consegue pegar número do processo, tipo de bloqueio, tipo de fila de espera que eu tenho, para saber se realmente é o banco ou se é retorno da aplicação, quem que é a aplicação, né? Então a gente consegue monitorar por isso aí. Tempo de CPU, que você comentou, eu tenho uma que está gargalando, mas de repente essa uma é chamada 10 vezes. Ou que nem eu já tive casos dessa uma ser chamada 20 mil vezes. Né? Ou seja, ela é rápida. Sintaxe rápida não quer dizer que está performática. Tá? Tem que ter essa diferenciação também. Tá rodando em 1 segundo. Tá, 1 segundo jogando CPU 100% é fácil. Quero ver fazer 1 segundo jogando CPU a 0,5%. Tá? Então a gente consegue utilizar tanto SP_whois active, SP Blitz ou o próprio Zabbix. A gente consegue monitorar também. E dentro do SQL Server, a gente tem algumas DMVs que a gente fala, que são selects, que está até verdinho aqui, que não dá para ver direito, que são views internas do SQL Server que me retorna algumas informações. Nesse caso aqui está me retornando tempo DB, mas eu tenho uso de memória, eu tenho top 10 sintaxes, ou top 30 sintaxes que estão melhorando aquele ambiente, desde uma vez que me deu o restart no SQL, né? Então, e tem algumas ferramentas do próprio SQL que a gente consegue fazer. Mas uma primeira que eu colocaria, na verdade todo ambiente que eu trabalho eu coloco, é SP_whois active. Ela eu já ponho de cara, tá? Mais alguma, gente? Não? Tem. Sabia. Sempre tem. Eu queria saber se a ordem dos fios que você coloca numa classe web pode interferir na performance. Então vamos lá. A ordem interfere sim. O que acontece na ordem? A ordem interfere por causa dos índices. Tá? Então eu não vou falar do tipo de índice não, vou falar só dos índices em si. O que acontece no índice? O índice, ele vai pegar, quando você cria um índice, você tem lá a ordem. Então, na verdade, a ordem do índice é a ordem que ele vai querer fazer a sua consulta. Tá? Então, eu comparo muito o índice ao sumário de um livro. Quando você vai fazer um sumário de livro, você vê o capítulo, você vê o livro, você vê o capítulo e a página. O índice é a mesma coisa. Se você começar pela página, qual que é o capítulo? O where é a mesma coisa. O capítulo, para onde ele vai? Pô, primeiro eu vou ver a página para depois achar o capítulo. Então, a ordem do where interfere sim. Inclusive, os converts que você põe no where também interfere. Bastante, inclusive. Tá? Precisa ter aquele convert? Não precisa ter aquele convert? Tá? Preciso colocar, tem muita gente que fala, mas eu tenho um select que eu ponho, ao invés de utilizar o inner join, eu coloco no where. Tem diferença? De milissegundos tem, mas eu tenho. Tá? Compensa ter essa diferença ou não? Por isso que eu falo, no meu ambiente compensa, que não eu falei, tem 400 mil requisições por segundo. Para mim, qualquer milissegundo que eu estou ganhando ali, estou ótimo. Tá? Mas no ambiente não tão crítico, de repente você pode deixar. Mas sim, tem diferença assim na ordem. Olha, desde o SQL 2008 o pessoal está colocando no join, por causa do ANSI 92 que eles falam, né? Então mudou muito do SQL 2000, teve uma grande virada com relação às sintaxes, onde as pessoas começaram, ao invés de utilizar no where, começar a colocar no join. Tá? Mas por via de regra está todo mundo utilizando no join. No SQL 2019, por exemplo, todo mundo colocando no join, justamente por causa da leitura de disco. Mudou um pouco a engine dentro dele, para você colocar tudo no join. Se você poder colocar no join, você já vai acostumando já para as ferramentas para frente. Tanto no Oracle, no MySQL também. Tá? Mais uma aqui? Bom dia. Bom dia. Seu nome primeiro. Murilo.
Murilo, vamos lá, Murilo. A minha dúvida está um pouquinho fora, mas está dentro disso aí que você está falando. É banco, manda. Exatamente. Se eu souber, Eu estou estudando isso na faculdade e eu tenho dúvida sempre dos problemas. Qual foi o maior problema que você já teve de resolver? Você está dentro do que você já o maior falou, problema. mas banco de dados, que você teve que resolver que não deixasse o programa cair. Porque Então. o que eu quero dizer é assim, a gente está trabalhando sempre para deixar ele sempre funcionando. Exatamente, 100% do tempo. 100% do tempo e na maior eficiência possível. Só que às vezes essa eficiência causa um dano no sistema, alguma coisa que cracha o sistema. Você tem como evitar isso? Ou você tem algum estudo já que você fez que faça ele minimizar esse risco? Eu tive um problema grave na Volkswagen aqui em São Bernardo do Campo. Foi um case, inclusive, que eu utilizo, até em entrevista eu utilizo isso. Eu descobri um bug no SQL Server 2005, em que a fábrica inteira da Volkswagen, tudo que entra na fábrica, existia nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída. Você imagina parar a emissão de nota fiscal. Não entra carro, não entra parafuso, não sai carro, não sai parafuso. Tipo, não sai nada. Não entra, não sai. E eles tinham um navio no Porto de Santos, em que eles estavam pagando, se eu não me engano, $500 mil por noite daquele navio, fora o preço dos carros que estavam lá, porque não conseguia emitir nota fiscal. Quando a gente fala problema de banco de dados, é difícil você não ter downtime, porque se parou o banco, o desenvolvedor já viu a aplicação, todo mundo já viu tudo. Nós ficamos 2 dias com problema justamente na tal de TempDB. O que aconteceu? Eles tinham um gargalo muito grande em que eles não conseguiam emitir nota. O sintoma era esse. Não conseguimos emitir nota. Uma fila de caminhão parado na Anchieta, sem brincadeira, uma fila de caminhão parado na Anchieta, acho que uns 10 caminhões parados na Anchieta, 2 navios no Porto de Santos, a linha de produção andando, aquele monte de carro parando no pátio, não conseguia sair nem nada. E diretor, presidente, foi escalando o assunto até para o diretor mundial da Volkswagen, que não conseguia resolver um problema de banco de dados. E era o banco. Tá. Esse era o problema, era o banco. Estou eu saindo sexta-feira, quarta-feira, tive que voltar. 3 dias dentro da Volkswagen para tratar esse problema. Deu para resolver? Resolvemos em 3 dias. Era um bug que nós descobrimos dentro da ferramenta, dentro do próprio SQL, em que eu resolvi tô comendo um pão. Não que pareça. Ganhei troféuzinho, bacana pra caramba. Mas não teve como não parar. Tá? Então esse é um case que não tive realmente como parar o ambiente, porque parou. Era um bug na ferramenta, não tem como. Tá? Tomaram multa, a Microsoft tomou multa de milhões de reais, porque imagina, são 2 navios, cada um pagando $500 mil por noite. Foram 3 noites. Fora o preço dos carrinhos que estavam lá dentro. Fora o deslocamento, que não é barato o deslocamento, que eles acham que para a Europa, para algum lugar assim, algum lugar de lá. Fora os caminhões estavam parados. Fora a fábrica que não cabia mais carro. Tiveram que dispensar os funcionários. Então, um banco parando toda uma fábrica. E não só daqui, mas também a fábrica na Alemanha. Então, esse foi o maior peso que eu peguei, o maior problema que eu peguei, tá? O problema de não parar o ambiente, teve uma vez que eu tive que ligar uma máquina, subir uma máquina SQL Server, uma máquina crashou, eu tive que subir ela em minutos, e backup e restore. Na verdade foi Ctrl+C, Ctrl+V dos arquivos para poder subir. Tá? Então acontece muitas vezes. Aí você sobe, pede pro pessoal de infra, olha, o IP da máquina é esse, a aplicação muda aqui, resolve aqui. É o caso mais simples. Mas toda vez que a gente está falando de crash em banco, você vai ter um downtime. Seja para você poder restaurar uma base ou para você poder trocar o IP da máquina. Downtime você sempre vai ter. Aí tem que agora acordar com o cliente e falar, olha, vamos ter parada. 1 horinha, 2 horinhas, pode parar? A Volkswagen parou. Tá? O Itaú a gente não tem. No Itaú eu não tive esse problema, porque a gente sempre tinha 5, 6 máquinas espelho. Então se uma parava, a outra subia. O Bradesco são 12 máquinas espelho. Então se uma parava, a outra subia. Se 10 parar, eu tenho 2. Enquanto essas 2 estão trabalhando, estamos subindo outras máquinas. Tá? Então eu tinha essa redundância bacana. Na Volkswagen, como é o bug, eu tinha 18 máquinas. As 18 com bug. Não tive muito o que fazer. Tá? Mais alguém? Corre! Tá acabando, só tem 50 segundos. Faz, a gente faz, porque eu tô ali fora ali. Bom dia! Tô meio perdido agora. Também tô, é a fome, também tô. A gente também. Na verdade, eu sou leigo. Minha pergunta é mais relacionada ao CDC. CDC. O curso que eu tô vendo do SQL Server Uhum, para mandar os dados para uma outra estrutura. Sim. fazer um data lake. Ele é o caminho realmente para fazer essa
mandar esses dados para uma outra estrutura ou tem alguma outra solução? Não, ele é o caminho mais rápido, mais barato e mais fácil de você fazer, tá? Ele é. Então, se você está trabalhando com CDC, continua esse caminho. Não foge dele. Você vai achar até outros caminhos melhor, assim, vai falar que são os melhores, mas você vai cair em problema de performance. Se você já está falando data lake, você já está indo para esse caminho, mantém no CDC. Tá? Muito bem, não temos mais tempo agora para essa palestra e agradecemos aí essa Gente, essa muito aula, obrigado, essa gente. atividade Obrigado mesmo. incrível, muito bom. Não saiam ainda, porque eu tenho